Sejam todos bem-vindos a mais uma live do Esporte Números. Lembrando que essa gravação é feita no Instagram e depois disponibilizada no YouTube. Meu nome é Nivaldo e hoje nós temos o prazer de contar com o torcedor do Curitiba na nossa quinta edição do quadro Conectando Paixões, o grande Mug, representante do Coxa Branca. Se apresenta aí para a galera, Mug. Fala, Nivaldo, prazer enorme estar falando com vocês aí do Nordeste. Bom, eu sou o Mug, sou torcedor do Curitiba, tenho 33 anos e desde muito novo sou torcedor do Curitiba e vamos trocar uma ideia aí para ver o que podemos falar. Vamos começar nesse ponto que você já tocou aí. Como começou a sua relação com Curitiba? Cara, assim, ó, eu venho de uma família atleticana. O meu pai é atleticano, a minha mãe é atleticana, meus irmãos, meus primos. Só que o meu tio foi jogador do Curitiba na década de 70. Ele é o atleta com mais títulos na história do clube. Que legal! E eu frequentava o Couto Pereira ali, ele era treinador dos juniores do Curitiba na época, eu tinha uns 7, 8 anos mais ou menos. E eu frequentava o Couto Pereira, né? E aí fui criando uma paixão pelo clube que ficou até hoje. Janderson já está falando aí, um abraço. Janderson Fidelis está sempre presente, dizendo que admira muito a força da torcida do Curitiba e já acompanhou vídeos deles ano passado no YouTube. Pô, obrigado. Torcida sofrida, mas todo mundo apaixonado. A gente até sofreu junto ano passado, né? Naquela batalha para sair da Série B. Não, nem me fale, cara. E a gente já estava, no ano anterior, a gente estava, né? 2018 foi um dos piores times da história do Curitiba. E me diz uma coisa, conta quais foram os primeiros ídolos que você teve, os primeiros times que você tem lembrança aí do Coxa. Cara, o primeiro time que eu tenho lembrança mesmo do Curitiba foi de 95, que foi quando o Curitiba estava na Série B, e daí teve o quadrangular final ali com o Central de Caruaru, com o Mojimirim e com o Atlético Paranaense. O Curitiba conseguiu subir numa vitória contra o Atlético nesse quadrangular. O Atlético foi campeão da Série B e o Curitiba subiu em segundo. Subiu para o campeonato de 96, para o Brasileiro de 96. Então, a minha primeira lembrança de Curitiba mesmo é de 1995. E quem eram os jogadores marcantes desse time aí? Fora Zambiase, que eu sei que você vai falar. Olha, desse time aí, cara, tinha o Renato, goleiro, que era muito questionado pela torcida, mas foi muito importante. Teve o surgimento do Alex. O Alex, ele surgiu no Campeonato Paranaense de 95, num jogo contra o Irati. E também foi fundamental na Série B, inclusive fazendo gol no Atletiba decisivo, que o Curitiba garantiu a vaga na Série A. Tinha o Ademir Alcântara, que eu acho que é um dos meus primeiros ídolos, assim, era um camisa 8, jogava muita bola. Tinha o Gralac, zagueiro, que jogou no Corinthians também. Conhecido. Então tinham vários jogadores ali que marcaram época no Curitiba. E o Zambiase, né? O Zambiase ele se destacava tanto na defesa quanto no ataque, fazia gol pra caramba. E é um time que me marcou muito. Deve ser uma espécie de Durval pra gente, Zambiase pra vocês. Na verdade, o Durval, ele passou mais tempo com vocês aí, sabe? Sim. O Zambiase, por isso que ele fez mais. O Zambiase, ele ficou 2 anos no Curitiba só, mas foi muito importante assim, para a história do clube, porque ele participou desse acesso para a Série A e num jogo contra o Ceará, na Série B, que classificaria para o quadrangular final, Curitiba precisaria ganhar esse jogo e torcer para o Remo perder. E o Zambiase fez um dos gols do Curitiba contra o Ceará. Então ele tem uma idolatria aqui no Curitiba tremenda. Nosso amigo Felipe do Bahia está presente, já está dizendo que somos 2 craques. O terceiro entrou aí, então, né? E tem um amigo seu mandando um abraço. Tem um amigo seu mandando um abraço aqui, André Ribas. Ele falou, abraços aos dois, em especial ao Mug. Pô, o Andrezão, cara.
O Andrezão é fera aqui, ele é da imprensa aqui de Curitiba, da nova geração da imprensa curitibana, e é uma fera da bola, viu, cara? Além de ser um grande goleiro. Legal. Eu também era goleiro. Não era grande, não, mas era um bom goleiro. Vamos falar agora, entrando já nessa conexão, né? A ideia do Conectando Paixões é essa. Qual a visão que você, aí de Curitiba, do sul do país, tão distante da gente, que visão você tem do esporte? Olha, eu tenho uma visão do esporte, assim, mais ou menos como se fosse do mesmo tamanho do Curitiba, assim, sabe? Como o Bahia, assim, ao meu ver, os dois maiores clubes do Nordeste, assim, eu analisando de fora aqui de longe, é o Sport e o Bahia. Então, a gente, quando é mais novo, a gente faz álbum de figurinha, essas coisas, e a gente acaba se identificando com os times que estão ali, da Série A. Então, eu, desde 95, ali, fazia álbuns de figurinha e via que o Sport era um grande time. Enquanto meu time estava na segunda divisão, no momento, em 95, o Sport estava lá, figurando entre os maiores clubes do Brasil. E, então, pô, eu gosto bastante do Sport, até por influência do Desimpedidos, né? O Bolívia fala que é torcedor do Sport. Bolívia é... A torcida de vocês é uma coisa maravilhosa, apaixonada. Inclusive, eu prefiro quando joga na Ilha do Retiro do que na arena lá, porque fica mais Com certeza. Mesmo. Então, o Sport é um clube que eu sempre gostei, apesar das cores, né? lembra o outro time aí da cidade, né? Lembra nosso maior rival. Janderson tá falando que Betinho, que foi campeão da Série B em 2010 pelo Coxa, é amigo dele. O Betinho passou aqui em 2010 e, infelizmente, em 2012 fez o gol que deu o título em cima do Curitiba, do Palmeiras, em cima da gente, cara. E aqui no Curitiba, inclusive, Nivaldo, o Betinho, num dos jogos contra o Sport na Série B de 2010, o Betinho fez um dos gols do Coritiba. Essa Série B 2010 aí foi complicada para o Sport, mas o Sport perdeu lá e ganhou aqui. Para o Coritiba também foi complicado, né? Porque perdeu o mando, né? A gente teve uma punição ali em 2009, quando a gente foi rebaixado contra o Fluminense. A gente perdeu inicialmente 30 mandos. E daí o que acontece? O Coritiba recorreu e tal, e daí foi obrigado a jogar a uma distância de mais de 100 quilômetros de Curitiba. Joinville dá 106 quilômetros daqui. Então, e a pena reduziu para 10 jogos. Então o Coritiba fez 10 jogos praticamente jogando fora de casa, né? Mais da metade, né? Porque 19 só foram 9 em casa. Mais da metade, exatamente. Mas a torcida do Coritiba comprou a ideia, a torcida ia para Joinville, aproveitando que é pertinho aqui. A torcida ia para Joinville, apoiava o clube e no final do ano deu tudo certo, né? Vou falar agora a minha visão sobre o Curitiba. É muito parecido com o que você falou. Se você imaginar assim, as prateleiras do futebol brasileiro, você vai ter aquele famoso G12, que tem uma salada ali, né? Tem times de níveis muito diferentes, mas são colocados juntos assim por questões históricas e até geográficas também, pela imprensa, né? São os 4 de São Paulo, 4 do Rio, 2 de Minas e 2 do Rio Grande do Sul. E logo depois desse chamado G12, a gente tem uma prateleira, quase todo mundo concorda, que tem Sport, tem Bahia, tem Curitiba, tem o Atlético Paranaense, que eu até acho que está pertinho de subir ali, eu não espero que você concorde, né? Mas assim, pelas últimas conquistas. Pelo histórico, pode ser considerado um dos novos grandes, né? Isso. É um time que está ali pertinho de furar essa barreira do G12, na minha opinião. Uhum. E eu enxergo que tanto o Sport quanto o Curitiba tem potencial para mais. Os dois têm mais torcida que o Atlético, por exemplo, né? A torcida do Curitiba é maior no Paraná e a torcida aqui do Sport em Pernambuco é a maior do Pernambuco. Em todas as pesquisas nacionais, aparece à frente da torcida do Atlético. Uhum. Então, eu vejo que tanto o Sport quanto o Curitiba tem potencial para mais. Eles podem
aparecer ali brigando por Libertadores, brigando por título da Copa do Brasil, como já aconteceu, né? Mas já faz alguns anos que não acontece. Então são dois times que têm potencial para mais. E eu fico sempre me perguntando, a gente vai até mais para frente falar disso, o que falta, né, às vezes, para os dois, possivelmente uma continuidade nas administrações, né? Porque assim, normalmente vem uma administração boa e logo no seguinte vem uma ruim e fica difícil, né, do time emplacar, né? Mas é mais ou menos por aí o que eu acho. Nivaldo, assim, ó, até semana passada eu fiz uma live com eu com mais dois amigos, nós temos um podcast aqui em Curitiba que a gente fala de futebol paranaense. E a gente entrevistou um ex-presidente do Coritiba, o Wilson Ribeiro de Andrade, que foi o presidente do Coritiba nas finais da Copa do Brasil. O que falta é que aqui no Coritiba são triênios. Cada mandato são 3 anos. Cada presidente que entra tenta mudar tudo. Tenta mudar tudo o que está acontecendo. Qual que é o diferencial do Atlético Paranaense, que é o nosso rival? O Atlético, em 95, no Atletiba de Páscoa, tomou de 5-1 no Coritiba, no Couto Pereira. Nesse momento, teve uma reviravolta no Atlético Paranaense. O Petralha assumiu o clube e criou essa potência. O Petralha, ele fez um planejamento de 95 para daqui 20 anos. Os nossos clubes, eles não têm esse planejamento. Então, exatamente. O que acontece? Entra um presidente novo, o planejamento é para 3 anos. Aí não tem como você conseguir brigar com os outros times, entendeu? Concordo muito. Total, dou razão total a você. Me diz aí, quando você pensa em esporte, quais são os 3 primeiros jogadores que vêm na sua cabeça? O primeiro que me vem na cabeça é o Leonardo, que é um dos ídolos aí no final dos anos 90. Na minha opinião, é o maior da história, na minha, né? Mas a torcida normalmente se divide entre Leonardo e Magrão. Mas para mim é Leonardo. O Leonardo, assim, entra muito nisso que eu te falei dos álbuns de figurinha, que era sempre um destaque do esporte. Era o camisa 10 do esporte. Às vezes ele jogava com a 7 também, né? Ele ficou mais identificado com a 7 aqui. Então, o primeiro que me vem na cabeça, assim, é o Leonardo. Aí eu tenho também o Russo, lateral direito. Jogava bola também, viu? O Russo foi muito atrapalhado pela bebida, né? O Russo eu lembro que, assim, nós que torcemos para Curitiba e esporte, é raro um jogador ser convocado para a seleção brasileira dos nossos times. Sim, sim. E o Russo chegou a ser convocado com a camisa do esporte, e era um jogador muito bom. Muito bom. E outro jogador assim que me vem na cabeça é o Bosco, goleiro. Falando em Bosco já me ganhou, porque Bosco foi meu primeiro ídolo. Então, o Bosco entra nessa mesma linha do Russo, por jogar num time mediano e conseguir chegar na seleção brasileira. E era muito bom goleiro, o Bosco, até uma pena. Ele foi em 99 e depois foi de novo em 2000. Não foi só uma vez, não. Isso. Na primeira convocação do Luxemburgo, em 98, se não me engano, 98, 99, eu acho que o Bosco estava na lista, cara. Ele chamou em 98 Jackson, que era o meia do Sport, depois foi pro Palmeiras. Em 99 isso, que fez história aí também, né? Em 99 ele chamou Bosco. Em 99. Isso, o Bosco, então o Bosco até uma pena que ele perdeu. Perdeu não, né? Ganhou dinheiro ali, foi multicampeão pelo São Paulo, mas ele ficou muito tempo na reserva do Rogério Ceni, né? Que ele não ia conseguir ganhar a posição do Rogério. Mas esses são os 3 nomes que me vêm na cabeça, assim. Lógico que teriam outros mais, Carlinhos Bala, Magrão, enfim, Juninho Pernambucano, Juninho Petrolina, tem vários jogadores. Petrolina. Vou dizer agora aqui meus 3, que eu lembro do Curitiba. Primeiro, eu vou falar um que infelizmente faleceu recentemente, acho que faz uns 3 ou 4 anos, que é Reginaldo Araújo. Que eu lembro que todo álbum de figurinhas do Curitiba tinha lá, Reginaldo Araújo. E era um nome marcante, né? Porque era nome e sobrenome, Reginaldo, nome forte. Era um cara que chamava atenção por isso.
e também dentro de campo, porque no fim dos anos 90 ele era uma referência do Curitiba. 98, 99, 2000, ele estava sempre ali, né? Ele é assim, Nivaldo, o Reginaldo Araújo ele sempre foi muito questionado pela torcida. Ele não é uma unanimidade entre a torcida do Curitiba, sabe? Ele foi um jogador importante para o Curitiba. Olha, entrou aí o zagueirão Sandro Blum. Um abraço, Sandro. Em breve eu vou te chamar. O Sandro, que eu também tive nos álbuns de figurinha, hein? Foi grande Sandro Blum, zagueirão. Então, assim, Nivaldo, o Reginaldo ele era um jogador muito questionado, muito cobrado pela torcida, mas jogou em times grandes também, jogou no Santos, jogou no São Paulo, jogou no Flamengo. E aí, o segundo que eu vou dizer é Simval, que tanto em 98 quanto em 99, que foram os dois primeiros brasileiros que eu vi, ele era o goleador do Curitiba. Em 98, o Curitiba Sport lá em Curitiba foi 0-0. Uhum. Em 99, na Ilha, foi 1-1. O gol do Curitiba foi Simval. Se eu não me engano, foi de pênalti esse gol. Era o cara que eu sempre, quando passava aqueles melhores momentos, tal, Curitiba, eu já sabia que tinha gol de Simval. Então, um cara que eu lembro muito, assim, do Curitiba do fim dos anos 90 também. O Simval marcou época com a dupla de ataque, era Simval e Kleber Arado. O Simval ele participou de um dos títulos mais importantes, assim, que tirou o Curitiba da fila de 10 anos, do Campeonato Paranaense de 99. E o Simval tem uma identificação muito grande com a torcida, sabe? O Simval, inclusive, em 99, ele estava no elenco de 98. Em 99, no início do ano, ele tinha sido emprestado para Inter de Limeira. Inter de Limeira. Ele foi emprestado. O presidente do Curitiba solicitou a volta dele, falando, preciso de você aqui e tal, não sei o quê. Ele voltou e o resto é história, né? Tem uns comentários bem legais aqui. Antes de eu ler, de eu dizer meu terceiro e último jogador, Henrique Lobo está dizendo que Leonardo é lembrado por todos do Brasil, é verdade. História do Leão, grande Bosco. Bosco é um ídolo meu. Fanático Bahia está dizendo que Leonardo é um dos sete que ele gostava, porque ele gosta muito da camisa 7. Uhum. Nosso zagueirão Sandro Blum mandou um abraço. E Chico Galesso, torcedor do Palmeiras, já veio aqui falar sobre esporte e Palmeiras. Está dizendo que Sandro Blum estava naquele time do Paulista de 96, né, que fez mais de 100 gols. E tem um abraço aqui para você de Ró Carvalho, dizendo que Kleber era sinistro bater o pênalti. O Kleber batia pênalti só no meio, mas goleiro nenhum pegava. Mandar um abraço pro Romarinho, que é o Rodrigo Carvalho. Esse aí joga muita bola, viu? Não foi profissional por um pouquinho, assim. Vamos lá pro meu terceiro. Rapaz, é uma tradição aqui. Todos os times que vêm, eu falo um goleiro. E o goleiro que eu vou falar é Vanderlei, que, apesar de ter ficado mais conhecido nacionalmente, talvez, no Santos, já defendia muito no Curitiba. Já. É o goleiro, assim, para quem jogava cartola, né, aquele joguinho, era o goleiro campeão de defesas difíceis. Vinha aquelas bolas queima-roupa, ele pegava, assim. Tinha aquela dificuldade com a bola no pé, né? Por isso até pegou banco no Santos. Mas, assim, isso é uma coisa recente, né? De 2, 3 anos para cá, que estão valorizando mais. Então, é um goleiro muito marcante e o goleiro, para mim, tem que saber jogar embaixo da trave. E Vanderlei sabe fazer isso muito bem. O Vanderlei ele foi campeão paranaense em 2007 pelo Paranavaí e se destacou muito no Campeonato Paranaense. Aí o Curitiba, logo após o Campeonato Paranaense, trouxe ele. Só que o titular era o Edson Bastos. Edson Bastos era ídolo da torcida do Curitiba. Temos aqui entrou uma fera aí, viu, Nivaldo? Carlos Alberto Dias jogou nos 4 grandes clubes do Rio de Janeiro, cara. Olha aí, prazer, que honra, Carlos Alberto. Um abraço. Então, voltando aqui, o Vanderlei ficou um bom tempo na reserva do Edson Bastos. O Edson Bastos teve uma infelicidade na final da Copa do Brasil de contra 2011. O Vasco, né? Eu acho que ele passou da bola ali, né? Ele tem um boato aqui em Curitiba que ele não enxergava direito de noite. Caramba. Então, para ser goleiro tá ruim, né? Não dá para saber se é verdade ou não, né?
A partir daí, o Vanderlei assumiu de vez a meta do Coritiba, tanto que na final de 2012 contra o Palmeiras, foi o Vanderlei o goleiro. Sim. E o Vanderlei fez, se não me engano, 301 jogos pelo Coritiba. São 299 ou 301. Agora eu não me lembro, mas a gente sente uma saudade enorme do Vanderlei aqui no Coxa. Goleiraço, Vanderlei. Agora vamos entrar num assunto que a gente combinou aqui, que a gente tinha que falar. A gente até adiantou um pouco, quando a gente tem opinião um time sobre o outro, que é o que falta para Sport e para Curitiba darem aquela consolidada nacionalmente, porque são times que são acostumados a jogar a Série A, mas de vez em quando tem um rebaixamento. Nem sempre é tão fácil retornar para a Série A, por mais que não demore tantos anos, mas as campanhas não são aquelas campanhas de sobra, né? Como o Corinthians conseguiu, por exemplo, em 2009, como recentemente teve o Internacional, apesar de não ter sido campeão. Mas assim, são campanhas normalmente sofridas, que sobem, mas que fica ali, né? Até o fim, até a penúltima ou última rodada brigando. O Sport subiu na penúltima e Curitiba na última, ano passado, né? Isso. Eu queria saber a tua opinião sobre isso. O que falta para esses dois times desgarrarem mais, porque eles têm potencial para isso. E torcida não falta. São duas torcidas, as duas maiores torcidas de seus estados. A maior torcida do Paraná do Curitiba e a maior torcida de Pernambuco do Sport. Como eu te falei, cara, o que falta é planejamento. Planejamento. Não adianta a gente tentar ser imediatista e trazer... Por exemplo, aconteceu com o Sport. O Sport montou uma máquina de vários jogadores caros, fez um bom campeonato, mas e agora? Agora está devendo, entendeu? Agora está numa situação financeira delicada. O Curitiba, a mesma coisa, entendeu? O Curitiba, às vezes, se arrisca, traz um medalhão e fica anos pagando, entendeu? Então, falta um planejamento. Falta o Curitiba Esporte se planejar para daqui 10 anos, para daqui 15 anos. Fazer como o nosso rival aqui, o Atlético Paranaense, fez. Se você não fizer esse planejamento e ficar vivendo por mandato de presidente, aí você não consegue criar uma filosofia, tá? Você não consegue criar uma filosofia. O torcedor é o que mais sofre, porque os dirigentes, jogadores vão, o torcedor fica. Então, na minha opinião, para a gente encabeçar esse grupo de cima, de beliscar uma coisa maior, como o Coritiba conseguiu 2 Copas do Brasil, o Sport conseguiu ser campeão da Copa do Brasil, falta planejamento. É verdade. Eu vou ler aqui alguns comentários para não perder a linha aqui também, porque fica muita gente comentando. Rô Carvalho está dizendo que Kleber tirou o Coxa da fila na década de 90. Paula Rocha está dizendo que vocês morrem de saudade de Vanderlei. Muita saudade do Vanderlei. Um abraço para Teca Cardoso, está sempre presente aí também. Carlos Alberto Dias, um abraço. Muito, muito prazer contar com você aqui. E Fanático Bahia está falando, né, dos casos de times dos chamados G12, que às vezes sobem com alguma facilidade, e a gente não tem essa facilidade. Apesar de subirmos, a gente sofre, né? E Chico Galês está dizendo que de 2010, que foi aquele acesso, até 2012, o Coxa tinha um time que incomodava muito, né? Tava muito bem organizado. Chegou nas 2 finais da Copa do Brasil, como você falou, né? É aquele negócio do triênio. Rivaldo, mas né? aí entra no que eu falei. 2010 Isso. a 2012 não tinha um grande planejamento e uma grande organização. O que aconteceu foi que montou o time de 2011 era um time com jogadores desconhecidos praticamente. Entendeu? Então, você tinha ali, como o Gaziri aqui, mandar um abraço pro Gaziri, esse é coxa branca doente, gente da melhor qualidade, e é muito amigo do Alex, o Alex Cabeção. Grande Alex, craque. Então, o que acontece? O Curitiba, em 2011, montou um time barato, em parceria com o empresário Luiz Alberto, que trouxe ali Davi, Marcos Aurélio, Bill, você tinha o Edson Bastos no gol, William Farias, que está aí, que o Gaziri acabou de Eu falar. Gosto bastante de William Farias. Revelação da base. Então era um time barato. Em 2012, daí deu um passinho um pouquinho maior que a perna, começou ali, daí traz
traz Lincoln, que é um jogador mais caro, que entrou com ação contra o clube. Então, você contrata de 2010 a 2012, então cria-se uma ilusão por ter chego na final da Copa do Brasil, que era tudo às mil maravilhas. Quando não é, a gente está pagando a conta até hoje. E Henrique Lobo está fazendo uma pergunta aqui até interessante. Eu acho que sim. Se Marcos Aurélio é tão querido aí quanto ele é no esporte. Eu acho que sim, né? O Marcos Aurélio é muito querido aqui. Ele tem 2 passagens pelo Coritiba, né? A primeira foi naquele time fantástico de 2011. E a segunda foi em 2016, 2015. Agora eu não vou me lembrar de cabeça. A segunda passagem dele, ele já estava um pouco, né, já meio fora de forma, não tinha mais aquela potência de 2011, mas ele é um jogador aqui que tem o máximo respeito da torcida, mesmo tendo passado pelo rival, pelo Atlético, antes de Sim, jogar verdade. no Coritiba. Mas foi um jogador muito importante ali em 2011. Felipe do Bahia está falando que Lincoln encerrou a carreira no Bahia. E ele falou aqui, em termos de gestão, de organização, que Belintani disse que já tem o planejamento dos próximos 3 anos do Bahia prontos, inclusive para passar para o sucessor, caso não seja ele reeleito, né? E eu queria que a gente falasse sobre esses 2 exemplos. Dos times que a gente falou, que estão mais ou menos na mesma prateleira ali, né? Tem Sport, Curitiba, Atlético, Bahia. O Sport e Curitiba talvez estejam um pouquinho mais atrasados, assim, vamos dizer, em organização do que o Bahia. E o Atlético tá desgarrando aí, ganhando Sul-Americana, Copa do Brasil. O que você acha que o Sport e o Curitiba podem pegar de exemplo do Bahia e do Atlético? Olha, Nivaldo, falando do Bahia, inclusive no Resenha de Boteco, a gente entrevistou o Thiago, que é um dos cabeças do marketing do Bahia. O marketing do Bahia é fantástico, cara. O marketing do Bahia é uma coisa assim impressionante. Ela atrai o torcedor. Tem torcedores de outros clubes do Brasil que estão se identificando com o Bahia por causa do marketing. Entendeu? Então, o marketing, ele gera receita. Ele te gera receita. Ele vai te fazer vender camisa, ele vai te fazer vender um produto aqui, outro produto ali, ele vai fazer o torcedor mais novo criar um vínculo com o clube. Então, eu acho que, tipo, pelo menos pro Coritiba, falta essa estratégia de marketing, sabe? A criação de novos torcedores. Porque o que acontece? Você pega aqui em Curitiba, uma criança que tem 6, 7 anos, o pai é coxa branca. Lógico, você vai influenciar teu filho a ser coxa branca. Sim. Mas aí o teu filho vai te questionar, ele vai falar, pai, mas o time do meu amiguinho ali que tá ganhando tudo. Entendeu? Porra, é complicado isso, cara. Isso. E Gaziri está falando aqui que Bahia é um exemplo de gestão. Ele também falou que Marcos Aurélio jogou muito, né? Fazia golaço. Aqui também, viu? Marcos Aurélio aqui em 2013 fez 32 gols, uns 20 foram golaços. Assim. Marcos Aurélio, a qualidade da finalização dele, da entrada da área e de falta era muito, muito grande, muita qualidade. E como é aí, eu fiquei curioso porque, de fato, o Atlético vive um momento que é melhor. O que você acha que... Você acha que isso influencia o Curitiba a querer mais? Porque o Curitiba saiu com a gente, né? Curitiba e Sport saíram juntos da Série B do ano passado. Estão aí de volta à Série A. E o que você vê para o Curitiba esse ano? Olha, baseado na experiência do Atlético, que vem aí há alguns anos já entre os 10 primeiros, né? Olha, Nivaldo, é lógico que influencia o Coritiba a buscar um lugar lá na frente e tal, o rival crescendo. E a gente tem que realmente pegar as coisas boas do rival e tentar fazer no Coritiba as coisas que dão certo lá. E a expectativa para esse ano é difícil de falar, né, cara? Porque o Coritiba foi campeão do turno agora no final do Paranaense. Ficou em primeiro, mas ainda é muito cedo para falar. O time ainda estava se encaixando, trouxe bons nomes, trouxe René Júnior, Sassá, o Rodolfo, que era zagueiro do Flamengo.
Então, assim, o primeiro objetivo do Coritiba, ao meu ver, se manter na Série A, fazer um campeonato seguro, entendeu? Fazer um campeonato seguro. Inclusive, o Chico Galesso aqui está falando do Matheus Salles. O Matheus Salles está desde o ano passado no Coritiba. Jogadorzaço, cara. Baita de um jogador. Um puta volante Coritiba conseguiu. Ano passado, ele renovou para esse ano. Ele ainda tem o passe vinculado ao Palmeiras. Mas é um baita de um jogador, assim, sabe? Tem muito a crescer. Então, assim, é uma incógnita ainda o Coritiba. Eu acho que o Coritiba tem um time para se manter na Série A, mas ainda não vejo o Coritiba com um elenco para beliscar ali uma Libertadores, alguma coisa assim. Eu acho que uma Sul-Americana seria de bom tamanho para o Coritiba. Tem uma pergunta aqui de Henrique Lobo, eu vou fazer. Depois tenho duas curiosidades sobre o Coritiba, que eu queria que você... Eu acho que você vai responder rapidinho, não vai atrapalhar muito não. Mas antes eu vou fazer a pergunta de Henrique Lobo aqui. Na sua opinião, qual time tem mais chance de sucesso na Série A? De Sport Coritiba? Eu não sei se ele quis dizer no geral, né? Mas você fala primeiro um favorito geral e entre Sport e Coritiba. Cara, de favorito geral, Flamengo, né? Difícil, né? Competir com aquele elenco todo, né? É muito, muito dinheiro. O Flamengo é uma seleção, cara. O Flamengo é difícil de bater. Talvez ali o Atlético Mineiro tá cruzeirando, né? Que tá sem dinheiro, mas está contratando de bandeja. Contratou Keno e Sampaoli. O Atlético Mineiro é um time que pode surpreender também. Palmeiras aí com a perca do Dudu, eu acho que dá uma enfraquecida. O Palmeiras falou que não vai... Era o cara do Palmeiras nos últimos anos. Então eu acho ali, cara, que Palmeiras, ali uma terceira força, Flamengo e Atlético Mineiro ali um pouquinho acima dos outros. E entre Coritiba e Sport, cara, eu acho que tá no mesmo nível, porque os dois clubes subiram da Série B. Acredito que a expectativa da torcida é fazer uma Série A tranquila, né? A expectativa realmente é não cair. E a gente sabe que vai ser uma missão difícil, porque o Sport está com a folha paralela altíssima, então não dá para investir tanto na folha do elenco de fato, né? E não foram tantos reforços assim, a maioria não tem salário tão alto, então realmente vai ser uma missão difícil se manter aí. É o que a gente estava falando de pagar contas de anos passados. Exatamente, né? Exatamente. Tem duas curiosidades aqui rapidinhas. A primeira foi até Felipe que perguntou de onde surgiu o apelido Coxa. Coxa porque tinha um zagueiro alemão que jogava no Coritiba. E o Coritiba é um clube de origem alemã, né? E surgiu até de maneira pejorativa, assim, sabe? O pessoal dos outros clubes chamavam os jogadores de Coritiba, esse zagueiro do Coritiba, de coxa branca, que ele jogava com o calção mais curto e tal. Então era como se fosse uma ofensa. E acabou pegando. A torcida adotou, como o Palmeiras adotou o porco, o Coritiba adotou o coxa branca. Legal. E tem uma dúvida que é minha, que é uma curiosidade que eu acho que muita gente também tem. Por que o nome da cidade é Curitiba com U e o nome do time é Coritiba com O? Isso aí a gente tem que voltar lá atrás. Curitiba, cara, era Vila Nossa Senhora da Luz, né? Aí depois virou tem Coriçaba, que no Tupi-Guarani é terra de muitos pinhões. Curitiba significa terra de pinheiros, terra de muitos pinhões e tal. E a grafia da cidade era diferente na época. Inclusive tinha Y, era Coritiba com Y. O Coritiba ele surge em 1909 com o nome de Coritibano Futebol Clube, com a grafia em inglês no final. Que não tinha ainda na língua portuguesa essa tradução. E aí em 1910 o clube mudou para Coritiba com Y, porque para não confundir com o clube curitibano, que é o clube curitibano que tem aqui em Curitiba, que é um clube social. Não tem time de futebol.
Em 1915, Curitiba adota essa grafia de Curitiba. E daí o Curitiba ele tira esse Y e decide manter, porque já tinha uma identidade como Coritiba, e daí a alteração do nome da cidade, Curitiba pegou e falou, não, vamos manter o nome de Coritiba mesmo. Mas é mais a grafia que era da cidade na época. Ah, interessante. Vamos entrar aqui numa fase que eu sempre acho a mais legal, por isso que eu deixo para o fim, né, para o pessoal ir criando expectativa, que são os jogos marcantes. Primeiro o Mug vai falar 3 vitórias do Curitiba sobre o Sport que marcaram ele. Depois eu vou fazer o contrário, né? Vou dizer 3 vitórias do Sport sobre o Curitiba. O espaço aí é seu agora. Fale suas 3 vitórias do Coxa sobre o Sport. Cara, a primeira eu vou falar o 4-3 em 2017, que naquele momento ali, tipo, eu tinha muita esperança que o Curitiba fosse escapar, assim, foi uma vitória fundamental para o Curitiba, que acabou... Diego Souza perdeu 2 pênaltis nesse jogo. Isso, o Wilson pegou, só que o Diego Souza também fez gol nesse jogo, né? Fez. Ele fez um gol nesse jogo. Então, foi um jogo eletrizante. O Curitiba conseguiu o gol da vitória com o Ian Sassi aos 46 do segundo tempo. Ali, quando ganhou do Sport, era um confronto direto na briga pelo rebaixamento. Se não me engano, os dois clubes estavam com 35 pontos. Na época, eu não lembro da pontuação exata, mas foi um jogo que, quando acabou, todo mundo pensou. E esse resultado, praticamente, salva o Curitiba e praticamente rebaixa o Sport. Muita gente pensou assim. Isso, então eles estavam os dois com 32, Curitiba... Não, os dois com 35, Curitiba ganhou e foi para 38, alguma coisa assim. Então, nesse momento, nesse jogo, eu falei, escapamos. A gente afunda o Sport aqui e escapa. Só que daí aconteceu tudo aquela coisa... E ainda tem a questão do mando, né? Porque vocês ganharam fora e o Sport perdeu em casa, né? Exatamente. Ganhamos aí o Curitiba que, como a gente fala, geralmente joga de pijama, né? Que não, fora de casa não consegue jogar. Ah, muito parecido com o Sport, viu? Então foi uma vitória muito importante. Aí a outra vitória que eu peguei aqui foi um 3-0 em 2008. Ah, lembro. 3 falhas do Durval. Tem um pênalti que Keirson faz de rebote, né? Isso mesmo. Tem um golaço de Marlos. Ele não, o golaço foi do Keirson. De Keirson, é verdade. O Marlos fez outro, né? O primeiro foi do Marlos, que o Keirson cruza a bola na área, o Magrão e o Durval se batem, a bola sobra, o Marlos faz o gol. Exatamente. O segundo gol foi do Keirson de pênalti no rebote, o Durval né? fez, no rebote. Magrão pegou, aí Keirson fez de rebote. Isso mesmo. E o terceiro é Keirson de novo. Foram 2 de Keirson e de Marlos, é isso mesmo, verdade. O Keirson só dá um toquinho, o Gabriel, que era zagueiro do Sport, ainda sai correndo, tenta tirar, mas não consegue chegar. E o terceiro jogo talvez não seja um jogo tão marcante assim. Até a gente estava conversando hoje, foi difícil de achar vitórias assim do Curitiba, né? Porque até anotei aqui, por curiosidades aqui, de 2010 a 2015 o Curitiba teve 6 derrotas seguidas, cara. Foi. As 2 primeiras por 3-2 e 4 seguidas de 1-0. E também outra coisa, de 89 a 96 não teve nenhum confronto entre as duas equipes. Então esse terceiro jogo eu peguei aqui mais pela minha lembrança, que foi um 3-2 em 2016. Jogo de manhã. Domingo de manhã, é isso mesmo. Cara, tava uns 5 graus aqui em Curitiba. Um frio. E a galera compareceu. Diego Souza fez os 2 gols do Sport. Isso. O Rui fez um do Curitiba, o Kleber Gladiador fez o segundo, que foi 2-1, daí o Diego Souza empatou e o Lucas Claro fez o terceiro. Mas esse jogo não é tão histórico. Vem de um lateral, né? O terceiro gol. Vem de um lateral a bola. Isso.
Então, e é outro jogo que era um confronto direto. Os dois clubes tinham... O Coritiba tinha 4 pontos, o Sport tinha 5, foi no início do campeonato. Início, isso. 7ª rodada. O Coritiba vence o Sport, empurra o Sport para a zona de rebaixamento e sai da zona de rebaixamento. Esse ano aí o Sport e o Coritiba lutaram até o fim para não cair, Até né? o Acabaram fim. escapando. Acabaram escapando. Eu lembro que esse jogo aí, Diego Souza fez os 2 gols, os 2 foram de rebote. O primeiro o Wilson pegou, aí ele chutou de novo. O Wilson pegou de novo. No terceira tentativa, ele fez o gol. E o segundo foi... A bola foi na trave, numa cabeçada, numa bola na área cabeçada na trave, ele pegou o rebote. Isso. E nesse primeiro jogo que eu te falei também, falando de gol estranho, tem um gol do Henrique Almeida, que o zagueiro de vocês vai tirar a bola, e o Henrique Almeida só estica a perna, assim, a bola, sabe, para fazer o bloco, e a bola entra no gol. Um gol bizarro também. Verdade. Vou falar meus 3 aqui. Eu vou começar pelo 4-3 de 2008, que foi um jogo bem legal, porque tanto o Sport quanto o Curitiba já estavam com as vidas resolvidas. Nenhum ia para a Libertadores. Quer dizer, na verdade, o Sport já tinha ido para a Libertadores por causa da Copa do Brasil, né? Mas os dois estavam naquele meio de tabela ali, 9º, 10º, 11º. Então, tanto fazia aquele jogo, ninguém tinha risco de cair e em termos de classificação para outras competições também não tinha mais nenhuma interferência. Na verdade, o Coritiba ainda tinha chance de ir para Libertadores, assim, remotas. Mas né? a combinação era muito... era muito difícil. E esse jogo foi muito legal. Foi aquele jogo assim que praticamente ninguém estava preocupado com defesa, né? Tanto que foi um 4-3 para o Sport. Todo mundo só queria fazer gol ali. Inclusive, o Wilson fez 3 gols nesse jogo. O Wilson, atacante que passou por aqui, que ficou mais marcado por ajudar fora da área do que propriamente pelos gols. Nesse jogo ele fez 3. E esse jogo foi bem marcante porque foi a última rodada e os dois times relativamente despreocupados. Keirson consolidou a artilharia do Brasil no ano nesse jogo. Acho que ele fez 2 nesse jogo, né? O Keirson, aquele ano, cara... O 42 gols, né? Ele fez 41 gols. Ele ganhou aquele prêmio Friedenreich lá. Isso. Ele fez 2 nesse 4-3. Eu acredito que foi 2 gols que ele fez nesse jogo. Ou seja, ele fez 4 gols no Sport esse ano, né? 2 no 3-0 em Curitiba e 2 no 4-3 aqui. E no outro ano, na Libertadores, contra o Sport, pelo Palmeiras, ele fez 2 gols. Gostava de fazer gol no Sport, né? Henrique Lobo tá até lembrando aqui. Contra o Santos, o Keirson fez, acho que nesse campeonato, ele fez 6 gols em 2008. Então aí, só Sport e Santos foram 10 gols aí. O campeonato terminou com o Keirson fez 21, empatado com o Washington e o Kleber Pereira. Kleber Pereira, sim. Verdade. E Fanático Bahia está dizendo aqui que Henrique Almeida, Lincoln e Marco Aurélio passaram pelo Bahia em 2014 e que K9 a bola pegava na sombra e entrava. Verdade. Keirson, eu lembro que nesse ano de 2009 eu pensei, pô, esse Keirson aí vai fazer sucesso no Barcelona, no Real Madrid. Ele acabou indo pro Barcelona, né? Mas foi só emprestado, né? Eu conheço bem o Keirson. Eu vi desde muito novo, desde que ele chegou no Coritiba, ainda no juvenil. O Keirson é 1 ano mais novo do que eu, mas sempre jogou categorias acima. Então ele era um jogador, ele era um atacante assim que sabia fazer gol, cara. Sabe, era uma coisa impressionante assim. Não fosse as contusões que ele teve no joelho, isso atrapalhou muito. Os problemas de contusão dele, o Keirson teria sido um baita de um atacante. Um baita do atacante. A primeira lesão que ele teve no Coritiba foi em 2006. Ele tinha acabado de subir para o profissional, ele se machuca na 3ª rodada do Campeonato Paranaense. Ele tinha se destacado na Copa São Paulo, foi artilheiro da Copa São Paulo com 8 gols. Ele volta já integrando o elenco principal e já se machuca. E daí ele tem uma nova lesão no joelho, entendeu? Então o Keirson foi vítima das contusões dele, porque ele, na essência, era um baita jogador.
Eu via muito potencial nele também. Bueno Jack tá dizendo parabéns pela live, muito bacanas as histórias. Um abraço F. para ele. César deve ser seu amigo, né? Tá dizendo que o Murilo é lindo. Aqui o Fernando César aqui, o Gustavo Libel aqui, são todos meus amigos aqui de Curitiba, mas não entendem nada de bola, Nivaldo. Não sabem nem escrever bola, cara. O negócio deles é jogar videogame. Então vamos fechar aqui. Meu segundo jogo que eu lembro bastante foi em 2017, no Brasileiro. Foi um 3-0 do Sport no Couto Pereira, que foi um jogo que o Curitiba até começou pressionando, mas aí depois o Sport foi tomando conta do jogo aos poucos. Luxemburgo fechou aqui no Sport. Foi um dos grandes jogos. Foi que você falou? 3-0 em 2017. 3-0. Tinha Kleber Gladiador ainda. Isso. Aí 1-0 foi Ronaldo Alves, zagueiro, numa bola que sobrou ali dentro da área. Aí os dois outros gols já foram no fim do jogo, já foram 40 e 45 segundo tempo, eu acho. Um de Rogério, que ele pega de esquerda. Foi um de Rogério que ele pega de esquerda, coisa rara, que Rogério não fazia gol de esquerda. Se eu não me engano, ele só tem esse gol de esquerda pelo Sport. E ele estava numa fase muito ruim, que ele renovou no começo de 2017 e entrou numa fase horrível. E o terceiro foi contra. Samuel Xavier cruzou, o Alisson Maia, se não tiver engano. O Alisson Maia botou para dentro. Então fechou mesmo o caixão ali, aquele 3-0. E teve até uma expulsão já depois do 3-0, que André foi dar uma pedalada, chegou o zagueiro dando um chute nas pernas dele, assim, com raiva mesmo. Foi o próprio Alisson Maia. Foi o Alisson Maia, né? Então, coroou, né? Um gol contra e expulsão. Quem botou ele no Cartola deve ter adorado. O Alisson Maia que tá no Água Santa agora. Nivaldo, só rapidinho, a gente já volta a falar desse teu jogo. Queria mandar um abraço aqui pro Guilherme Moreira, que tá na live. O Guilherme Moreira é um dos que faz o resenha de boteco comigo. É eu, ele e o Vinícius de Moraes. O Guilherme Moreira, aqui em Curitiba, é um jornalista conhecido, assim, sabe? Então, queria registrar aí e mandar um abraço para ele. Então, fica aí um abraço também para você, Guilherme. Em primeiro lugar, talvez você nem imaginasse, eu tô até com a camisa aqui. Normalmente eu boto a camisa que tem a ver com a entrevista. Essa camisa de 2006 foi Sport Curitiba na Série B de 2006. Um 2-0 do Sport na ilha. É porque foi tão marcante? Porque o Sport começou muito bem aquela Série B, com 4 vitórias nas 4 primeiras rodadas. Mas aí começou a oscilar, a perder alguns jogos, inclusive em casa. Trocou de técnico, de Dorival foi para Givanildo. E Givanildo estava tentando encaixar o time ali. E eu senti que esse foi um jogo que foi meio que um divisor de águas. Curitiba, naquele ano, acabou não subindo, mas estava brigando em cima ali. Terminou o primeiro turno na liderança, se eu não me engano. Isso. Curitiba estava bem, era um time forte. Curitiba na Série B é um time que vai brigar para subir sempre. Então você pegar o Curitiba em casa e venceu bem. 2-0, assim, com autoridade. Um gol no primeiro tempo, um gol no segundo. Os dois de Jadilson, um atacante, rapaz, assim, um centroavante que fazia gol de todo jeito, mas ele tinha muito azar com lesão. Ele teve a lesão num joelho, aí ele estava voltando da lesão, ele teve no início do Pernambucano essa lesão, ele estava voltando nessa fase aí, no meio da Série B. Teve lesão no outro joelho, velho. O cara não tinha sorte. Ele passou uns 3 anos aqui, jogava 3 ou 4 jogos, lesão, 6 meses fora. Jogava 3 ou 4. Aquilo que a gente falou do Keyson. Isso. Ele não tinha aquela qualidade toda de Keyson. Era um finalizador, sabe? Era aquele cara que você metia na área, ele dava um jeito de botar pra dentro. De cabeça, de carrinho, ele fazia gol. Mas ele não desenvolveu tanto por causa dessa sequência. E depois também acabou se descuidando no extracampo, ganhou peso, acabou a carreira jogando nos times do interior aqui. Mas tinha muito potencial também. O que é muito triste, né, Nivaldo? A gente vê muito jogador aí com potencial se perder por causa da Night, né? Você pega e você é muito novo, começa a ganhar dinheiro muito cedo, as falsas amizades atrapalham muito. Então realmente é muito complicado. Mandar um beijo para Stephanie Marques aqui também, minha prima, que entrou aqui, mandou um beijo, um beijão para ela, e ela que é filha do Cláudio Marques, que é o meu tio, que foi jogador do Curitiba, ídolo do Curitiba. Legal, pô, que massa, arretado. Henrique Lobo tá lembrando que Jadilson veio do rival do Coxa. É verdade, aquele time do Sport de 2006 tinham vários jogadores emprestados pelo Atlético Paranaense. Tinha o Adalton também, não tinha? Não, esse não. Tinha Durval na zaga,
Tinha o Wellington, que era um meia que batia falta muito bem. Anderson Aquino, atacante, que depois jogou no Curitiba também. E tinha Jadilson, tinha muitos jogadores, Ticão, volante, eram muitos jogadores que vieram do Atlético. O Ticão jogou no Náutico aí também. Jogou, foi uma troca, inclusive, com o Daniel Paulista. O Daniel Paulista saiu do Náutico para o Sport, Ticão. O Sport acabou ganhando aí, porque Ticão é bom, mas Daniel Paulista era muito diferenciado. O Daniel Paulista acabou se tornando ídolo de vocês, né? Isso, campeão da Copa do Brasil. Aquele time campeão da Copa do Brasil, todo mundo virou ídolo, né? E de vez em quando quebra um galho como técnico aí, né? Sim, esse ano tá o técnico do Sport, né? Veio do Confiança aí, uma missão difícil, né? Conseguir as classificações aí no Pernambucano na Copa do Nordeste e manter o Sport na Série A, né? Uhum. Ó, Lula Sport tá dizendo que se quiser tomar uma no consulado do Sport em Floripa, será bem-vindo. O primeiro consulado do Sport no sul do Brasil lá de Florianópolis. Preciso parar, esperar passar a pandemia, né, cara? Pô, não aguento mais, cara. Tá louco. Eu tenho apartamento perto de Floripa, em Mariscal. É uma praia do lado de Bombinhas ali. Mas, pô, assim que tiver a oportunidade, vou lá conhecer, sim. O único consulado até agora do Sport no sul do país é lá de Floripa. É recente, foi inaugurado ano passado. Eu só não crio um aqui por causa das cores, cara. Vermelho e preto não entra aqui em casa. Pô, Mugi, queria te agradecer muito. Foi muito legal esse papo de torcedor para torcedor, de dois times que estão na mesma prateleira, como eu falei ali do futebol brasileiro, querendo dar esse salto assim definitivo, que em alguns momentos esteve tão perto, né? O Sport em 2008, 2009, o Curitiba em 2011, 2012, estiveram tão perto de se consolidarem, mas aí vem outra gestão e acaba afundando um pouco o time. Vamos torcer aí, tanto para Sport quanto Coxa, conseguirem, né, dar esse salto de qualidade e entrarem de vez nesse rol aí de brigar com os times do G12, né? É o que a gente quer, né, Nivaldo? Pô, são dois clubes tradicionalíssimos no Brasil aí. Então, seria interessante aí os clubes, como a gente falou na live aqui, criar um planejamento para daqui 5, 10 anos, para quem sabe a gente possa estar colhendo os frutos mais para frente ali e voltar a ter alegria, né? Que a gente precisa parar com essa coisa de normalizar, comemorar a fuga de rebaixamento ou o acesso para a Série A. Isso. A gente quer comemorar uma vaga para Libertadores. Isso foi a realidade dos últimos anos, tanto de Sport quanto de Curitiba, né? Exatamente. Então, assim, eu tenho um carinho pelo esporte aí, acredito que vocês também têm pelo Curitiba, e se Deus quiser, nos próximos anos, talvez nesse ano aí, a gente consiga já dar uma guinada e que as coisas comecem a melhorar e que a gente consiga se consolidar na Série A, né? Isso, é isso que a gente espera. Queria agradecer a todos que acompanharam aí, Henrique Lobo, Felipe do Bahia, que participaram bastante, Lula do Consulado do Esporte de Floripa. Queria agradecer a todos pela participação, seus amigos também, né? Meu amigo Carlos do História do Leão, dizendo muito boa live. A gente só tem a agradecer. E queria te agradecer muito porque a gente se conheceu faz pouco tempo, faz um mês que a gente se conheceu no projeto Futebol Sem Fronteiras. Por sinal, galera, sigam o Instagram do Futebol Sem Fronteiras. Em breve vai estar no YouTube também. E a gente, rapidamente, conversando, já criou uma empatia ali. A gente já fez uma live junto. Já fez uma live junto falando do título paranaense do Curitiba de 99. E tá aqui hoje, pô, sensacional. Foi uma das lives mais legais que eu fiz. O papo fluiu e queria só te agradecer por isso. Futebol é legal por isso, né, Nivaldo? Eu que te agradeço, cara. Pô, parabéns aí pela tua página aí. Espero que cresça ainda mais. E aproveitando o espaço aqui, na quarta-feira, às 8 horas da noite, eu, o Guilherme e o Vinícius vamos bater um papo com o Alex, ao vivo no YouTube. Resenha de Boteco com K no final. Quem puder, se inscreve no nosso canal lá. Nós somos um podcast aqui de Curitiba. Então, devido à pandemia, nós criamos esse canal no YouTube. Então, quem quiser acompanhar lá, puder acompanhar, dá uma moral pra gente. Resenha de Boteco com K no final. Carolina Barbosa está pedindo um beijo para Curitiba. Aí um beijo para Curitiba. Não conheço ainda, mas quero conhecer. Beijo para Fernando César. E Fernando César está dizendo muito show, estou acompanhando. Obrigado aí também pela audiência até o fim. Fernando César também, vou aproveitar aqui rapidinho, é o Super Han. Quem quiser negócio de videogame, segue ele lá. Beleza.
Valeu, Nivaldo, Mug, valeu, até. cara. Abraço, até a próxima.